Boa sexta, meu povo. Tudo bem, gente? Vou responder mais de 30 perguntas de vocês aqui. No final tentei separar só pergunta bastante aleatória, mas tem pergunta aleatória no meio também. Tem sobre Xavi, tem sobre Messi volta para o Barcelona, como sempre. Tem sobre a eliminação de Europa League, tem sobre a entrevista com o Guardiola. Enfim, tem bastante coisa. Vocês já façam um favor, sinceramente, na moralzinha mesmo, de se inscrever e de curtir, porque je suis à Paris e a internet é très deplorável. É deplorável a internet na casa de certas pessoas aqui em Paris. Então, estou subindo isso aqui no 5G, um vídeo de meia hora. Vai dar trabalho. Então, por favor, vocês curtam e se inscrevam, que é a forma de vocês me ajudar a produzir conteúdo para mim e para vocês. Vamos lá, meu povo. Obrigado pelas perguntas, tá? Pergunta do Luiz Kianica, com alguns underlines. Xavi sai dessa vez? Não por conta da eliminação da Europa League, tá? O objetivo do Barcelona na temporada, desde que caiu na Champions, é La Liga. Se as coisas forem mal em La Liga, certamente. Mas o objetivo é La Liga, não muda nada, não tem nenhuma pressão a mais. Pelos desfalques que tinha, pela forma como o time jogou, o que eu mais vi foi que o Barcelona caiu de forma honrosa para um grande adversário, que também não deveria estar ali na Europa League, que o Barcelona deu azar de pegar o Manchester United e o Manchester deu azar de pegar o Barcelona. Essa eliminação não tem a ver com as outras e tantas outras em Europa. Então não existe uma pressão a mais por conta em cima do Xavi nesse momento. Se, por exemplo, na Copa do Rei contra o Real Madrid for muito mal nos dois jogos, essa pressão e as dúvidas sobre o trabalho do Xavi vão aumentar muito mais do que contra o Manchester United. Fê Faria Lopes. O que tem saudades da sua infância em Minas Gerais? Da infância em Minas Gerais, para começar. Eu tenho muita saudade de jogar Superstar Soccer e depois o do Nintendo 64, antes do Pro Evolution, não sei se era Superstar Soccer de novo, com meu irmão Rei. Era muito legal quando a gente jogava, a gente passava tarde se enfrentando e era uma das coisas mais legais que eu fazia. Saudade de fazer isso. Maicon ML40. O que você acha do Leva pelo Barcelona? Acho que está bem. Chega menos bolas para ele no Barcelona do que no Bayern de Munique, então acho que é normal que ele faça menos gols. Acho que tem uma participação fora da área muito boa, uma participação extra-campo muito boa também, pelo que eu sei. De envolvimento com o clube, de envolvimento com os jogadores, de ajuda aos jovens. É um cara nota 10 que está fazendo gols. Eu entendo talvez o porquê da pergunta do Maicon, que seja, mas e os gols decisivos e tal? Pode ir melhor, mas é normal que de vez em quando não se jogue tão bem, embora eu não acho que ele tenha jogado mal, por exemplo, contra o Manchester. Ajuda bastante fora da área, faz bom trabalho tático, é o primeiro a pressionar, o que mais corre, então a bola vai entrar mais ou menos sempre. Mas é um trabalhador e acho que o clube precisa de gente desse sentido. Be Yourself. Como você avalia o mental do Barcelona atualmente? Eu acho que tá bom, tá? Mais ou menos o que eu falei sobre o Xavi. O Barcelona não perdeu por pipocada, porque o jogo ficou grande, porque tremeu contra o Manchester. Acho que o Manchester teve de claro domínio sobre o Barcelona no jogo de volta os 10 primeiros minutos do segundo tempo. Depois virou um jogo igual. O Barcelona teve chance com o Koundé. Depois do 2-1 do Manchester, o Barcelona atacou. Acho que alguns jogadores estão custando a se recuperar. Por exemplo, o Ferran está parecendo sair do buraco. O Ansu Fati ainda não. Mas o Christensen, por exemplo, que era um jogador que se via irregular no Chelsea, bem. Ronald Araújo cresceu, os garotos estão aparecendo, Frank de Jong se recuperou. Enfim, acho que o Barcelona tem um mental forte para jogar os jogos. Coisa que algumas temporadas atrás não tinha. Acho que algumas temporadas o Barcelona sentiu o baque que nessa não está sentindo. Carrasco André B. Qual a sua cerveja favorita da Espanha? Cara, tem uma cerveja em Barcelona, chama Moritz, e tem uma... Moritz é o nome da cervejaria. Tem a Epdor, que eu gosto bastante. Mas eu gosto muito de cerveja escura. Da Dan, que tem aquela estrela Dan, né, que é a principal cerveja. Tem a Túria, que eu também gosto bastante. Ela é mais torrada. Não chega a ser escura, mas ela é mais torrada. De cerveja normais, né, de dia a dia. São acho que as duas que eu mais... A IPA da Dan é boa pra caramba também. Tem uma lata bonita. Enfim, tem boas cervejas. Ian Araújo, qual o melhor drink do mundo e por quê? Checkmate.
Checkmate. Quando vocês forem em Minas, eu acho que já está no Brasil todo agora. Checkmate é rum, chamate e limão. É muito bom. E dos mais conhecidos eu gosto muito do Negroni. É o meu preferido. O senhor Gabriel, quais pontos turísticos você mais gosta em Barcelona? Bairro do Borne, Fonte Mágica de Montjuïc e Arco do Triunfo, que está do lado do bairro do Borne. São os meus 3 preferidos. Lucas Lacerdo, que deve ser Lacerda, mas ele colocou um 0 no final. Chave, 25% de aproveitamento em competições europeias. Para quem insistir? Cara, se você for colocar sob contexto, quando ele chegou, os jogos contra Benfica e Bayern de Munique, praticamente ele não tinha time para colocar em campo. Os jogos da Liga Europa na temporada passada, tirando do Frankfurt, contra Napoli, Galatasaray, o time foi bem, respondeu fora de casa, goleou o Napoli fora de casa, ganhou do Galatasaray fora também. Do Napoli não ganhou em casa, porque foi aquele jogo que o Ferran perdeu gols inacreditáveis. E nessa temporada o time teve 7 desfalques na Liga dos Campeões, nos jogos contra Bayern de Munique e Inter. O segundo jogo contra o Bayern, o Barcelona entrou em campo eliminado, tinha sido eliminado minutos antes, não dá nem para contar muito. E agora contra o Manchester encarou. Então, eu coloco sob contexto o aproveitamento de competições europeias. E outra, para quem insistir? Porque o time sabe de onde ele está vindo. O Barcelona sabe que ele não está para jogar competições europeias ainda. Tem que voltar a competir na Espanha, ganhar título, parar de não ganhar, parar de que o Real Madrid ganhe tudo toda hora e depois se avaliar mais a coisa europeia. Mas eu tenho certeza absoluta que o torcedor brasileiro tem muito mais pressa para tudo do que o torcedor espanhol. E isso é um problema da cultura brasileira de futebol. Por isso que nenhum técnico dura, por isso que no Brasil se joga tão mal futebol. Tenho certeza absoluta, cara, que isso existe. Essa pressa do torcedor de culpar técnico, de culpar jogadores. Eu acho que eu separei perguntas aqui. Se eu não separei, estava nas perguntas sobre Kessié, e eu tinha pegado 2. Pô, se eu não fiz isso, eu fui um vacilão. Sobre o Kessié. Um cara falando que ele é um bagre, que não joga nada, e o outro falando que ele é o melhor jogador do meio campo, que ele devia jogar mais. As pessoas são muito extremistas. Ou o cara é muito ruim, ele é muito bom. E aí quando perde, o técnico tem que sair e tal. Acho que já é a terceira pergunta aqui, que se fala do aproveitamento do Xavi e de o que vai acontecer com ele e tal. Se a cada derrota, se a cada tropeço, se a cada fracasso, você troca o técnico, troca a mentalidade e tal, você vai ser um Frankenstein, que você vai sair mudando de direção toda hora e você nunca vai chegar onde você chegaria se fosse em linha reta. É o que eu acho. E eu acho que no Brasil você tem muito mais essa percepção do que na Espanha. Tem aqui do Coborigocobe. Coborigocobe. Isso deve ser um nome de desenho animado. Ter Stegen é o melhor goleiro do mundo? Amo o seu trabalho, Beckler. Um abraço. Um abraço, Coborigocobe. Ele tá no nível 12, né? A temporada do Ter Stegen é do nível dos melhores goleiros. Quem hoje que seria? Courtois? Temporada passada seguramente foi. A temporada do Ter Stegen é do nível da Courtois, ou melhor até. É curioso a diferença de gols que o Barcelona sofre na Europa, né? Uma média de 2 gols por jogo, para a Espanha, que é uma média de 1 gol a cada 6 jogos. Para tomar os gols que o Barcelona toma na Europa, por exemplo, 2 gols em um jogo, o Barcelona em La Liga demoraria 6 partidas. Isso tem a ver com que na Europa apertam e levam seu prêmio contra o Barcelona. Na Espanha os times respeitam mais. Então, mas o Ter Stegen em si, é uma temporada muito boa. Eu acho que poderia ter feito mais no primeiro gol do Manchester United no Camp Nou. Não é um frango, mas entre trave e o goleiro tem que pegar. Já li do senhor Gabriel. João Reis Oficial. Como foi a experiência de falar com Guardiola, mesmo ele não estando muito motivado? KKKK. Tem um tanto de perguntas sobre a entrevista com Guardiola e tem um tanto de gente que me acompanha aqui que quer ser jornalista ou que gosta desse métier. Então acho que vale a pena falar sobre isso. A entrevista foi bastante ruim, porque a entrevista boa é quando o cara responde bem. Então, primeiro assim, nós não estamos ali para fazer amigos, nem para conseguir uma foto no Instagram. A gente está ali para contar história, né? Jornalismo é contar histórias. E jornalismo esportivo é entender o que acontece dentro de um jogo de futebol. Então, você pode perguntar bem, você pode tentar e tal. Se a resposta não for boa, ou você pode fazer uma pergunta ruim, mas o cara corrigir a sua pergunta respondendo bem, o importante é ter uma boa resposta. Use qualquer tática que você usar, o importante é ter uma boa resposta. E o Guardiola, que é um cara muito intenso, teve dias na Alemanha, e eu também acompanhei agora um pouco da entrevista dele
nessa sexta-feira. Ele está mais apático, ele está respondendo mal e pouco, não só comigo, mas com todo mundo. E não se está tirando nada de conteúdo. A única coisa que a gente pode absorver, e eu também acho que isso é jornalismo, e eu também acho que isso é notícia, isso também é coisa para se avaliar, é que ele está apático e irritado. Especialmente com as perguntas sobre o Haaland. Então, isso é notícia. Pô, o Guardiola parece sem energia, o Guardiola parece irritado mesmo com o time vivo em tudo. O Manchester City está absolutamente na cola do Arsenal na Liga dos Campeões. E ele está muito irritado, por que será? Será que o time não está jogando? Será que o time não está evoluindo? Será que os caras não estão entendendo? Será que tem muita coisa, por exemplo, que apareceu, essas denúncias e investigação com o Manchester City na Premier League? Será que isso também está afetando o humor dele? Será que simplesmente o cara está em maus dias? Pode ser um tanto de coisa. A entrevista em si, depois de jogo, é muito difícil mesmo fazer entrevistas, porque existe um estresse muito grande pelo que a partida causa em todo mundo. E é uma má entrevista porque eu queria respostas de o que o Haaland acrescenta sem a bola, por que a bola não chega tanto, o que pode melhorar, e o Guardiola claramente não queria falar. Mas toda a experiência, toda a experiência. Quanto mais você faz, o cara te conhece, tem mais confiança, pode fazer melhor. Então foi uma pena que não tenha sido boa. Quando eu falo que eu quero entrevistar o Guardiola e conversar com o Guardiola, certamente eu nunca quis dizer nessas entrevistas pós-jogo. Entrevistas pós-jogo, de vez em quando, sim, sai alguma coisa. Mas o meu sonho de entrevistar o Guardiola é sentar um dia no sofá, eu no sofá, ele no outro, e eu ter 15 minutos, meia hora, fazendo perguntas para ele, futebolísticas. Aí sim, aí eu acho que ele sentado num outro ambiente, num outro tipo de humor, que ele poderia falar melhor as coisas e explicar melhor as coisas. Eu, repito, é uma conversa que ele tem muito mais acrescentado que eu, porque ele sabe muito mais do que eu, mas esse é o tipo de entrevista que eu sonho que eu quero fazer. Não uma entrevista de 1 minuto e meio pós-jogo, porque ali realmente eu sei que todo o ambiente é desfavorável a sair coisas muito boas. Espero que esteja explicado. E muito obrigado para todo mundo que mandou mensagem, compartilhou, que gostou pelo menos da minha tentativa de entrevistar ele. Pô, então peraí que eu vou voltar um pouco, porque tinha alguém que perguntou e eu certamente não selecionei, porque eu só selecionei uma sobre esse tema. Como que a gente se prepara para uma entrevista assim? Tem uma coisa que é o seguinte, a gente tem que pensar antes da entrevista que tudo pode acontecer na entrevista. Então, assim, é pensar uns 4 ou 5 temas e dentro desses temas, coisas que podem amplificar. Então eu queria perguntar do Haaland, dos poucos toques na bola, queria perguntar e não deu tempo, porque o assessor já estava tirando ele, porque acho que percebeu que o Guardiola estava muito afim de falar. Queria perguntar das não substituições e queria perguntar sobre o jogo contra o Leipzig. Eu acho sempre muito importante fazer uma pergunta quase que genérica sobre o jogo, para o cara não achar que você tem uma ideia fixa na cabeça. Se a primeira pergunta sua é sobre o Haaland, eu falo, pô, o cara veio mirando só nisso. Então, um pouco também para que o cara não se arme contra você e para você, na primeira resposta dele, entender se ele vai ser um cara que vai falar 1 minuto ou 15 segundos em cada resposta. Então, na primeira resposta, que é uma sobre o jogo, enquanto ele está respondendo, eu pelo menos já vou pensando, bom, vai ser curto, vou ter que fazer muitas perguntas. Ou não, aqui esse cara vai falar demais, essas entrevistas têm um tempo determinado, porque elas são curtinhas mesmo, e eu tenho que escolher mais uma ou duas coisinhas só para perguntar, porque senão o assessor vai me tirar ele. Então a primeira pergunta é meio que para sentir o timing do cara, e depois você vai ver no humor dele. Eu vi que ele estava respeitoso, mas respondendo curto, então também fiz perguntas curtas, porque se eu vou muito longo, é uma palavra e vira. Então a minha intenção era que fosse uma troca muito rápida e dinâmica. É assim que eu tento me preparar. Ó, Jairo Filho, por que as contratações nessa temporada têm decepcionado as expectativas? Jairo, eu imagino que você esteja falando do Barcelona e eu discordo. O Christensen está superando, o Lewandowski, para mim, está dentro das expectativas. Tinha uma pergunta aqui questionando isso para mim, ele está dentro das expectativas. O Koundé é muito bom lateral direito, para mim está dentro das expectativas. Fez um mau jogo contra o Manchester United na ida, na volta, acho que foi ok. O Rashford, quando jogou ali no primeiro tempo, não passou uma do Koundé. O lance do gol no segundo tempo é uma disputa de bola normal, calcanhar, que acho que até o Luke Shaw deu para a bola bater no Koundé, deu sorte que ela não bateu no Koundé, foi pro pé do Bruno Guimarães. Então essas três boas contratações. O Rafinha, acho que é um jogador que está oscilando bons e maus momentos, até depois da saída do Dembélé tem melhores momentos do que não. 4. Bellerin e Marcos Alonso eram jogadores de graça para encher o plantel. O Marcos Alonso até jogaria mais se o Jordi Alba tivesse saído, acabou que não saiu. São contratações meio que assim em cima da hora para fechar o elenco, simplesmente, para dobrar posições no elenco.
E o Kessie era realmente um jogador para ter características diferentes no meio campo, para dar coisas que os outros jogadores que são mais de passe, de combinar a bola curta e tal, não faz, para ser um cara mais físico, e ele realmente está dando isso. Então, Koundé, Kessie, Lewandowski e Rafinha, 4 das 7, para mim estão dentro das expectativas. Christensen, acho que está superando a expectativa. Marcos Alonso e Bellerin, eu acho que estão abaixo. Então, das 7, pelo menos 5 estão ou dentro ou superando. Acho que as contratações foram positivas. Off Davi. O que falta para chegarem às taças? Falta raça no Barça? Não. Não é raça. Quando se pede raça, normalmente é porque não se está entendendo o jogo. Acho que para chegar às taças, por exemplo, está 8 pontos do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Tem que manter regularidade. Ganhou a Supercopa, está na semifinal da Copa do Rei, no confronto mais difícil possível. É um processo de reconstrução que não é em 6 meses. Então, as taças europeias, eu falei no vídeo ontem, depois do jogo contra o Manchester United, o grande Liverpool do Klopp ganhou uma Champions. E não ganhou a Europa League, né? Chegou numa final e perdeu. O Manchester City está em 10 anos quase de bom trabalho e não ganhou nenhum título europeu. O Bayern de Munique ganhou em 2020 antes de ganhar em 2013. Passou 7 anos sem ganhar. O Real Madrid, gente, ele ganhou em 2002 e ele voltou a ganhar em 2014. O Real Madrid ficou 12 anos sem ganhar títulos europeus. E antes de ganhar em 2002, 2098, ele tinha ganhado na década de 60. Ficou 30 anos sem ganhar. É porque agora, como o Real Madrid está ganhando toda hora, talvez passe a impressão de que é fácil ganhar na Europa. E não é. Então, eu acho que para ganhar taças no geral, o Campeonato Espanhol está aí mostrando que talvez não falte nada, falte tempo. Tempo e regularidade para manter essa vantagem de 8 pontos. Vitória Ciara. Ela tinha falado, ela mandou uma mensagem falando que eu comparei o Haaland com o Cristiano Ronaldo e não faz nenhum sentido porque tudo que o Cristiano já fez. Vitória, eu quis dizer na temporada passada. O que eu disse é que o Haaland, quando não joga. Que o Haaland é meio que o Cristiano Ronaldo do Manchester United, da temporada passada. Que os números dele eram bons, só que ele piorou outros jogadores. Porque um jogador desse limita a criatividade, o espaço de outros jogadores, concentra tudo nele. E eu acho que o Haaland, alguns jogadores estão jogando pior por conta de um estilo de jogo que tem o Haaland ocupando e monopolizando a grande área. Eu falei isso na TNT e tem gente repercutindo. E a Vitória Ciara fala assim: CR7 só não é maior do que ele porque não foi privilegiado igual o Messi de jogar só em um clube. Acho que ela está falando que o Cristiano só não é mais privilegiado que o Messi porque ele não foi privilegiado de jogar só em um clube. Ele saiu dos clubes que ele saiu porque ele quis. Então tá respondido. Privilegiado, ele tomou as decisões dele. Luiz Nogueira Gotti, você assiste Fórmula 1? Eu curto F1. Vitor Moraes, e eu assisto Fórmula 1 também. Vitor Moraes, impressão minha ou o Rafinha estava jogando mais recuado ontem? Sem a bola, sim. Voltar para ajudar pelo lado direito, mas com a bola era um ponta-direita normal. Não teve nenhuma diferença no posicionamento dele como atacante em relação a outros jogos. Acontece que o Barcelona não ocupou tanto o campo de ataque, então se ele fosse ficar muito pegado na lateral, ele ia ser pouco acionado. Então voltava um pouquinho mais por dentro para receber mais bola. Matheus Mazago. Fala, Marcelo. Você acha que a era Klopp no Liverpool acabou? Tem chances dele cair? Eu acho que este Liverpool acabou, como a gente viu nos últimos anos, e eu acho que o Klopp é a pessoa mais indicada do mundo para fazer uma reconstrução, porque ele conhece o clube, ele é muito bom técnico e tem que mudar, acho que bastante coisa do elenco, porque se esgotou o que se dava para tirar deles. Não sei se tem chance dele sair, porque aparentemente não, os caras estão muito satisfeitos com ele. Mas eu acho que aquele Liverpool que a gente viu tão bom acabou, tem que ver outro agora. Davi Neves. Marcelo, você acha que o Hulk é o melhor jogador atuando no Brasil? Acho. Eu acho que Hulk e Pedro são jogadores que têm mais capacidade de decidir. O Pedro mais dentro da área que o Hulk. Acho que o Hulk faz mais coisas, né? O Hulk arma jogo, sai da área, bate de fora. O Hulk tem mais repertório do que o Pedro. O Pedro é mais matadorzão do que o Hulk. Então, dentro da área, se você serve bem os dois, eu acho que o Pedro vai te fazer mais gols. Se você tem um time que depende de entregar a bola para alguém para decidir, é melhor você ter o Hulk do que o Pedro. Mas eu acho que, somando as coisas, o Hulk é um 9 e quase que um 10 também. Arma o Atlético e depois ainda aparece na área para finalizar e agora ainda está fazendo gol de falta. É um jogadoraço. Arthur Freitas, AF.
A Copa mostrou que não adiantou a Europa se isolar na Nations League? Não. Um europeu foi vice-campeão. Na semifinal tinham 2 europeus, Croácia e França. Nas quartas de final ainda tinha Países Baixos, Portugal. Portugal caiu para Marrocos, então Inglaterra, né, nas quartas de final. Eram 5 europeus. Aí tinha Brasil, Argentina e Marrocos. Não acho que foi porque eles se isolaram na Nations League que chegaram 5, e não acho que a Nations League fez com que a França perdesse da Argentina. Acho que a Nations League não teve nenhuma influência em nada, para falar a verdade. Mas se você está perguntando isso, não, acho que a Nations League não teve influência. Pô, chegaram 5 nas quartas de final. 5 de 8, é muita coisa. Lucas MD 2001. Os torcedores do Real Madrid dão a mesma importância para o derby que os do Atlético? Sim. Depende muito do momento dos times, né? Quando você está envolvido em mais coisas e tal. Se é uma final de campeonato, acho que é a mesma importância. Uma final de Copa do Rei, uma final de Champions é a mesma importância. Se é um jogo no meio da tabela, pô, às vezes um tem mais necessidade que o outro, mas a importância é a mesma assim. As rivalidades locais são muito importantes. Barcelona e Espanhol é um jogo muito importante. Para o Espanhol mais, né? Porque o ano do Espanhol é simplesmente atrapalhar o Barcelona. O Atlético de Madrid tem aspirações maiores que o Espanhol. Mas pro Barcelona, para os jogadores que são formados no clube e para a torcida, é um jogo muito importante. Guga Moreira, como funciona o seu treino? Corre? Quantos km? Velocidade? Etc. Cara, meu treino de musculação é ficha ABC, né? Então tem dia que é peito e tríceps, um dia que é ombro e um dia que é bíceps e costas. Eu faço mais ou menos 8 exercícios por dia. Séries de 3 até falha, essas coisas, 4 até falha. E depois eu faço cardio entre 15 e 20 minutos, simplesmente para queimar caloria. Para treino de corrida, eu gosto de correr metas de quilômetro, porque se for por tempo, eu fico muito entediado. Então eu tenho que ir até tal lugar, e depois eu tenho que voltar. Então eu tenho que fazer. E eu faço o pace de entre 5 e 5,5, às vezes um pouquinho menos de 5. Mas sei lá, eu faço 6 quilômetros em 30 minutos, mais ou menos. Mais ou menos um pace de 5 minutos a cada quilômetro. Tô com uma assessoria online, inclusive, do Rafael Personal, de vez em quando eu marco ele no Instagram, e tô gostando. O Rafael entendeu muito bem os meus tempos, os meus objetivos e tal, e montou um programa de treino bem legal. Falei da ficha A, B e C, e ainda tem leg day. Então, ainda tem dia que 2 vezes por semana eu malho perna bem pesado, assim, 1h10 de perna quase. 2 por semana. 22 minutos já, hein, meu povo? 22 minutos. Espero que a louça de vocês já esteja limpa. Ou que vocês já tenham almoçado. Guilherme Lopes. Como essa eliminação precoce na Europa League prejudica as finanças do Barça? O que mais prejudica é, se tivesse disputado mais 2 fases, mais 2 match days, dá mais ou menos uns 4 milhões de euros por match day, 8 milhões. Então, tem um impacto. Dizem que não é tão grande no clube. Não ir para a próxima fase da Champions tem impacto negativo, mas também tem um positivo que é não pagar a premiação de jogadores. Quase todo jogador tem variáveis de classificar na primeira fase da Champions, então quase que não faz tanta diferença assim. As premiações da UEFA são muito boas, então chegar até a semifinal da Champions faz diferença, mas se entre cair na fase de grupos e jogar 2 fases da Europa League não teria praticamente feito diferença. Enfim, o drama não é esse, o drama continuam sendo salários como sempre. Lucas Oliveira, 11. Que tipo de recado Guardiola passa em um jogo onde não faz nenhuma substituição? Eu vejo 2 possibilidades. Uma, estava satisfeito com o que estava vendo. Outra, não estava satisfeito, mas os jogadores do banco seriam incapazes de mudar aquilo. Então, das duas, uma. Cheyenne Homer. Sentindo a vibe dessa semana de Champions, tu acredita na famosa frase camisa pesa? Eu não sei o que teve nessa semana que mostrou isso. Leipzig e Manchester City, camisa por camisa, o Manchester City é campeão inglês algumas vezes, tem mais. Empate. O Real Madrid ganhou do Liverpool, pô, são 2 grandes clubes e não acho que o Real Madrid ganhou porque a camisa do Real Madrid pesou contra o Liverpool. Acho que tem a ver com o grupo de jogadores, tudo bem com a mística do Real Madrid, mas eu não acho que a camisa. E depois, futebolisticamente, a temporada do Real Madrid é muito melhor que a do Liverpool. Quando o Real Madrid teve as chances que o Liverpool teve e não aproveitou, né? O Liverpool fez um gol cedo e não aproveitou. O Real Madrid fez um gol cedo no segundo tempo e aproveitou o seu momento para fazer o quarto e o quinto. O Liverpool teve uma falha de goleiro do Real Madrid e não aproveitou para manter a vantagem. O Real Madrid teve uma falha de goleiro do Liverpool e aproveitou para criar sua vantagem.
Mas não acho que tanta coisa que aconteceu num jogo com tantas chances, com 7 gols, que se resuma a camisa pesa. Para algumas coisas, em alguns momentos, eu acho que vale. Aconteceu coisas demais no jogo para isso. Flávio Lopes. Qual outra cidade da Europa você moraria, além de Barcelona? Por um curto período de tempo, Londres. SSH Gustavo. Marcelo, o que fazer para superar a dor de um coração partido? Só o álcool cura? Cura? Cara, primeiro, não use álcool para resolver os seus problemas, tá? Eu falo brincando de esquecer os seus problemas. Pelo amor de Deus, não ache que você vai esquecer alguém bebendo. Você só vai ter ressaca. E acabar ligando para essa pessoa no final da noite, que vai ser pior ainda. Tempo, cara. Tempo cura tudo. Sinceramente, SS, Gustavo, tempo cura tudo. Já fiquei muito triste por o relacionamento acabar e, cara, passou um pouquinho e falei, meu irmão, pra que eu tava daquele jeito? Mas não vai buscar ninguém, viu, gente? Buscar saída em álcool, essas coisas, não. Vai tomar pra se alegrar. Pra ficar alegre, quando você tá num clima bom, aí é legal. Flávio Lopes, que eu já tinha respondido sobre a cidade. Pensa em ser comentarista ou prefere ser repórter de campo? Pô, cara, se você for ver, eu sou repórter de campo em jogos da Liga dos Campeões. E eu faço em temporada de Champions uns 14 entre 12 e 15 jogos em um ano. Então eu sou repórter de campo uma vez por mês, basicamente. E eu sou comentarista todos os dias. Todos os dias eu gravo vídeo analisando, eu participo do melhor futebol do mundo, eu participo do de placa para contextualizar e para comentar também. Então eu sou mais comentarista do que repórter de campo. E durante jogos, por exemplo, se eu preferia comentar os jogos ou reportar, não sei. Eu já fui comentarista, né? Eu comecei como comentarista na Rádio Globo de São Paulo, Rádio Globo de Minas, na Rádio Confidência em Minas eu fui comentarista. Gosto das duas coisas igual. Tô gostando do momento repórter porque a repórter em Champions, entrevistando os caras depois do jogo e tal, é muito bom. Tem mais uma aqui do Lucas Oliveira, 11, que simplesmente é para uma porrada de gente perguntando sobre o Messi. Como funcionaria Messi nesse novo Barcelona? Sobre Messi, o que eu sei é que negociar só negocia com o Paris Saint-Germain, não existe negociação aberta com o Barcelona. O que noticiaram em Barcelona essa semana é que ele se encontrou com Laporta, com o pai e tal, não sei o quê. Eu não sei se é verdade, mas para mim faria total sentido, até porque ninguém negou isso daí. E eu acho que é importante que se aproxime de novo. A relação com o Laporta, como a gente estava falando, que há um mês, que não existia relação com o Laporta, que era absolutamente nula, e que se abra de novo uma relação, acho que é boa, até porque depois o Messi precisa pelo menos uma homenagem decente com o Camp Nou cheio para ele. É tudo que eu sei, tá? Não sei qual próximo passo o Barcelona conseguiria dar para contratar o Messi por conta de fair play, por conta de se ele quer ou não, enfim, tem muitas coisas para acontecer. Taticamente nesse time, o Messi tem que jogar como segundo atacante. Ele não pode jogar como ponta, porque ele não tem mais velocidade. E se ele jogasse no meio, ele tiraria espaço de Pedro e Gavi, e para marcar depois, para recompor, ficaria muito ruim. Então acho que teria que jogar com um 5 ali, ou Busquets ou Frank de Jong, Pedro, Gavi e Messi no meio, Lewandowski e Dembélé. Com o Messi entre o Lewa e o Dembélé. E aí na hora de marcar, o Dembélé volta para o meio campo para marcar com Pedro, Gavi e Frank de Jong, por exemplo. Mas assim, é um quebra-cabeça, viu? Porque encaixar o Messi com 36 e o Lewandowski com 35, você precisa de jogadores de velocidade para ter esses dois. Pressionar como o Barcelona pressiona para roubar a bola. O Barcelona é o time que melhor pressiona hoje para mim. Barcelona e Arsenal são os que melhores pressionam. Vários e vários jogos o Barcelona ganhou pressionando e roubando bola no campo do adversário. O segundo gol contra o Manchester United recuperando bola. O 3-1 no Real Madrid recuperando bola. Essa porrada de 1-0 que o Barcelona fez recentemente é tudo gol de recuperação de bola. É um time que faz muito mais gol recuperando bola do que criando. E se você for ter o Messi, vai recuperar muito menos bola, porque ele é um jogador pouco ativo sem a bola no pé. Então, seria bem diferente. Não seria simplesmente trocar uma peça e encaixar ele ali. Cara, você tem que mudar o time inteiro, 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 inteiro para ter ele. Não mudar todos os 11 jogadores, eu quero dizer, mudar a forma de jogar toda para ter ele ali. Não teria nada a ver com o que está fazendo agora. Não é simplesmente trocar uma peça, tirar o Rafinha e colocar o Messi. Tirar o Kessié e colocar... Não é isso, não é isso. Muita coisa. Thiago Oliveira, os 2 gols do Manchester United eram defensáveis ou eu sou maluco? Eu acho que você é maluco. Muita gente na frente do Ter Stegen, bolas rápidas, bem colocadas.
Não acho que teve nenhuma falha, não. Tem uma aqui do Flávio Lopes. Quais os seus critérios para escolher perguntas nas entrevistas? Eu já respondi lá atrás, Flávio, quando eu falei da entrevista com o Guardiola. E tem uma aqui do Pedro também que eu respondi. Se a TNT pedisse para você mudar para outra praça, Inglaterra, Itália, Alemanha, você aceitaria? Mais Inglaterra que as outras, mas o Fred faz muito melhor do que eu e eu nem quero também, não estou nem cogitando isso, tá, gente? Simplesmente eu gostaria de uma experiência algum dia de morar fora de Barcelona. E às vezes que eu fui em Londres, eu gostei muito. Mas falar, olha, você quer ir para a Inglaterra? Não, já tem o Fred. E basta um lá, não precisa. Acho que a Espanha precisa mais de dois do que a Inglaterra. Douglas S9. Marcelo, você tem uma dica para as pessoas que não entendem muito de tática? Tenho. Se fixar se está no 4-3-3, no 3-5-2, no 4-4-2, no 4-2-3-1, isso é importante para você começar, mas isso não é a coisa mais importante do mundo. Eu acho que é mais importante, tente perceber, Douglas S9, quem está marcando, se está marcando na frente, se está marcando no meio, mais ou menos entre o círculo central um pouco para trás e longe da sua grande área, ou se está marcando lá atrás, perto da área. E a partir daí, você vai entender como que o outro time vai jogar. Se estiver te marcando lá na frente, se ele vai dar chutão, se ele vai se desfazer da bola, se ele vai tentar sair jogando, se ele vai ter muita paciência para tocar a bola, ou se ele vai tentar acabar logo as jogadas. E depois, quando esse time que estava atacando perder a bola, o que ele vai fazer? E aí você começa a entender o que cada um quer. Se esse time aqui é bom de posse de bola, porque ele vai construindo aos poucos. Se ele quer jogar bola rápida, porque ele tem atacantes rápidos na frente, ele quer acionar isso muito rápido. Se esse time aqui não marca tão em cima, porque ele não sabe pressionar tão bem, não tem jogadores tão vigorosos para pressionar, então é melhor ele marcar atrás. Se ele marcar atrás, é porque ele quer roubar a bola aqui, porque esse time aqui vai ter que ter avançado e ele vai ter espaço para contra-atacar aqui. E aí você começa a decifrar um tanto de coisas. Para mim é a melhor tática. Ver onde que os times estão marcando e começar a tentar entender o porquê. Marcos VVSR. Acredita em vida fora da Terra? Acredito. Não sei se na forma material que a gente vê, mas acho que tem muito planeta por aí para que se desenvolva a vida. Isaac Soares 013. Você é organizado? Para algumas coisas sim. Bagunça de casa eu evito, eu consigo me organizar bem. Agora, burocracia, de documento, de assinar um papel, de escanear, de não sei o quê. Nossa, isso eu sou desorganizado demais, é muito chato. Cadastro. Felipe KKKKK. Marcelo, qual o seu desenho favorito de infância? Cavaleiros do Zodíaco. Shiryu. Joacão. Joacão. Você tem amizade com correspondentes de outras emissoras? Exemplo, Nathalie Gedra? Tenho. A Nathalie eu não vejo há muito tempo, simplesmente por coincidências de coberturas, mas sempre muito bom ambiente entre todos. Com Nathalie, com João Castelo, com André Linares em Barcelona, eu vejo sempre, de vez em quando a gente sai para jantar, a gente sai para beber alguma coisa. Muito boa relação com todas, com todos. O Marcelo Correge, do Sport TV, que estava antes aqui na França, encontrei pouco em cobertura. O Rafael De Angeli encontrei mais. Boa amizade com eles. Com o Thiago Arantes, que era da ESPN também, que agora está mais em carreira solo, agora está no UOL. Cássio Barco, quando antes morava em Barcelona. São pessoas espetaculares. E eu gosto que de vez em quando tem um encontro assim, dos planetas e que todo mundo consegue encontrar alguma cobertura, o pessoal sai para jantar, não se fala de futebol. Todo mundo quer falar de outras coisas. O futebol é uma coisa maravilhosa, mas é um trabalho que a gente deixa do lado de fora e vai falar das outras coisas. Tá acabando já? Deixa eu ver quantas que tem ainda. Tem poucas ainda. O P. Amaral. Melhor combo para curar ressaca? Eu acho que é dormir, porque a minha ressaca principal, assim, tome bastante água, eu tomo isotônico, não sei o quê. Coma antes, durante, depois, eu como antes, durante, depois. Eu tenho que dormir, cara. Tenho que no outro dia, porque a minha noite é sempre muito mal dormindo. Tenho que no outro dia conseguir ter tipo 3 horas no meio da tarde para dormir, para conseguir me recuperar. Alessandro Almeida, S97. Como você se sente em ser reconhecido como um homem que previu o Bayern 8-2 no Barcelona? Eu acho que isso aqui é completamente superestimado. Sinceramente, eu agradeço muito para... Isso aqui tá ligado ainda? Tá. Tô com uma dor de costas, olha como foi difícil para baixar aqui. Eu acho que é superestimado essa previsão do Bayern 8-2 no Barcelona. Cara, porque este dia deu certo. Agora, antes do Real Madrid e Liverpool, eu falei, acho que vai ser 1-0 pro Real Madrid.
O Real Madrid não vai querer se arriscar em Anfield, vai querer se fechar. O Liverpool, pela fase que está vindo também, acho que vai tentar não se expor muito aos contra-ataques do Real Madrid. Cara, foi 5-2. Então, de vez em quando a gente acerta, de vez em quando a gente erra. É assim, o vídeo que eu fiz dando dicas essa semana, 2 erros e 2 acertos, né? Real Madrid fomos mal, Napoli e Frankfurt também, mas que a Inter ganhava do Porto a gente acertou, e que Leipzig e City os dois marcavam também. Então, 50% de aproveitamento. Esse Bayern 8-2 Barcelona eu sabia do contexto do Barça, que não estava treinando, que tinha um feeling muito ruim com o que você tinha. Eu estava vendo os jogos do Barcelona e vendo os jogos do Bayern e eu já achava que ele tinha uma distância muito grande, mas é super estimado, como se fosse uma coisa sobrenatural, e dessa vez eu acertei e várias outras eu erro. Dudu 10. Vem para Porto Alegre quando vem um Grenal. Quero muito ir em Porto Alegre, mas não tenho previsão. Um abraço para Porto Alegre. Um abraço pro Duda Garbi também. Entrevistou o Galvão. Tá bem demais o assado do Guga. Do Duda Garbi. E o Guga Villani também, tá muito bem. Primeira memória da vida do Marcelinho. Pergunta do João Marão. Na casa da minha avó, um aniversário do cachorro, Luke, um boxer que tinha. 4 anos dele. Eu acho que eu também tinha 4 anos. Não, eu tinha 4 anos. O aniversário do Luke eu não lembro. Eu lembro que era aniversário do cachorro. E não é que tinha uma festa pro pet. Simplesmente alguém falou, oh, hoje é aniversário do Luke. E eu gravei aquilo na minha cabeça. Hoje é aniversário do Luke e eu nunca mais vou esquecer. E eu nunca mais esqueci. Eu tava andando no corredor da casa da minha avó. Tinha 4 anos. Talvez vocês esperassem uma coisa melhor, né? É só isso. Rodrigo Underline Ramos. Como eu faço pra chegar na gatinha da academia? Eu sou super tímido. Deixa eu ver se essa é a última. Essa é a última. Pô, então vai ser com dica de academia que a gente vai fechar. Rodrigo Ramos, você é super tímido? Cara, faz o seguinte. Percebe se ela troca olhares com você, né? Vai ser um maluco que vai cutucar a menina para chegar nela. Percebe se ela troca olhares. E se ela te olha, se ela dá uma reciprocidade, olha para ela de uma forma simpática, não vai olhar igual um maluco. Olha para ela de uma forma simpática, meio que sorrindo e tal, vê se ela corresponde. É um primeiro passo. E depois, cara, se ela já correspondeu, se ela já tá olhando, se ela já tem, aí só tente não estragar as coisas. Você já tá ganhando de 1-0. E aí você vai administrando o jogo tocando a bola bem. Aí chega para perguntar, pô, papo cansado funciona. Se já tem o interesse da pessoa, você só tem que ir sendo agradável para que ela sinta confiança em você, até depois você chamar ela para um açaí, chamar ela para tomar um whey, chamar ela para comer um ovo cozido. E você vai conversando com ela, fala, pô, você vem sempre malhar nesse horário, né? Pô, já reparei. Esse horário é bom que tá vazio, então, pô, esse horário é foda, que é cheio, mas só consigo vir nesse horário, você também? Ela fala, pô, eu também só consigo vir nesse horário, porque antes eu tô estudando, eu tô trabalhando. Ah, com o que você estuda? O que você trabalha? E aí ela vai te falar com o que ela estuda ou com o que ela trabalha, e você já vai abrir um leque para perguntar as coisas para ela sobre aquilo. E aí você tem que ir mostrando interesse, que você quer, sem ser chato, que ela quer malhar e que você quer conversar. Então, assim, vai tendo conversas aqui e ali com ela. E à medida que ela for contando as coisas dela, vê se ela pergunta as coisas suas. E se ela perguntar as suas coisas, tente contar coisas muito legais que você já fez. Pô, você estuda educação física? Pô, que legal. Eu conheço um cara que é jornalista esportivo e trabalha com futebol. Aí você fala de mim pra ela. Tô brincando. Mas é isso, entendeu? Assim, tente mostrar coisas que você fez que são legais, que você é uma pessoa interessante. Veja se tem reciprocidade antes dela olhar com você e corresponder o interesse que você tem nela. Não seja uma mala de ficar no pé dela o tempo inteiro. E tente ir fazendo perguntas com que ela vá abrindo o leque de outros papos para você ter várias coisas pré-conversando e não ficar num tema só e você não ficar sem assunto e você parecer uma pessoa que não é interessante. E depois de tudo isso, aí é correr pro abraço e chamar ela para isso daí. Pô, vamos comer uma barra de proteína? Vamos fazer um booking? Tipo o Gui falou semana passada. Vamos pesar 30 quilos molhado? É isso, meu povo. Com essa dica aqui para o Rodrigo Ramos, encerramos as perguntas de hoje com quase 40 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem mandou. Peço de novo para vocês curtirem isso daqui, para se inscreverem no canal. Passou o carnaval e eu queria agradecer muito as mensagens absolutamente fora de si de vocês nesse carnaval. Gente me mandando áudio bêbado, vídeo em bloco, chegando em casa de ressaca sem conseguir falar nada com nada. Gostei demais e é isso que eu espero. Lembrando que Los Hermanos disse, todo carnaval tem seu fim. E que Los Hermanos acabou. Los Hermanos acabou. Então eles falaram que todo carnaval tem seu fim e eles é que tiveram. O carnaval tá aí, durando. Então, ainda é carnaval,
continuem como se vocês estivessem no carnaval. Eu falaria para vocês saírem fantasiados. Sexta-feira de tarde, o que aquela pessoa está vestida de fada? Está fantasiado, ainda é carnaval. Pô, mas todo carnaval tem seu fim. Quem teve fim foi Los Hermanos. Cadê a Ana Júlia? Ninguém sabe da Ana Júlia. Ninguém sabe cadê a Ana Júlia. Mas todo mundo sabe que carnaval continua. Então, carnaval tá aqui, ó. E tá aqui. Carnaval não tá na rua. Carnaval tá aqui, tá aqui. E é isso que eu espero de vocês. Que vocês continuem com esse espírito de carnaval, mais esse final de semana, se enganando de que não acabou, se enganando que o dinheiro de vocês não acabou no carnaval, se enganando que a dignidade de vocês não foi embora no carnaval. Se enganem, vivam essa fantasia, vivam essa ilusão por mais 3 dias. E na segunda-feira vocês falam, meu Deus, tinha acabado 3 dias antes e eu fui um maluco. Los Hermanos é que estava certo. É isso, meu povo. Um beijo para vocês, sem nenhum juízo e bom final de semana. Tchau.